Bem-vindos em nome de Jesus Cristo ao nosso querido missionário. Fernandinho está lá fazendo missões. Vamos falar de missões hoje aqui. Deus abençoe, Fernando. Chega, Vera. Chega, Domingo. Muito bem, meus irmãos. Sentimos falta de alguns que não estão aqui hoje por motivo de viagem. Mas nós agradecemos a Deus. Hoje nós temos aí o retorno triunfal do pastor Calixto. Deus o livre. Tem aqui a Vera, mas o Domingos são meus convidados para estar aqui hoje. Obrigado por vocês terem vindo. Prazer ter vocês aqui. O pastor Giovanni está viajando, o Nilton, mais a esposa também, em viagem. E outros também que não puderam estar aqui, já mandaram mensagem para mim. Mas que bom que todos estamos aqui. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos falar de missões. Vamos falar sobre missões no Antigo Testamento. E depois nós vamos para o Novo. Mas eu quero dar um enfoque especial sobre isso aqui nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão aqui, das irmãs que estão aqui. Que o Senhor Deus tem nos dado essa oportunidade de poder estudar, ó Deus. E temos essa liberdade, temos essa oportunidade. E eu quero orar que o Senhor Deus esteja ministrando no nosso coração e que a gente aprenda e viva os conceitos da sua palavra sobre missões. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Lembra que eu fiz um desenho semana passada sobre na história de Deus, aqui só para deixar aqui o Domingos, a Vera e o pastor Calixto. O curso nosso é História de Deus. Então, na História de Deus, nós enfatizamos o que podemos sobre Deus, sobre a criação, sobre a queda, sobre a restauração, sobre a vinda de Jesus. Então, a vinda ainda não falamos. Mas, lembrando aquele desenho para a gente lembrar, né? Aí nós temos a história de Deus. Vamos entender os passos da Trindade. Isso é importante, a nossa compreensão. Então, a Trindade, ela criou. Criação. Da criação, nós tivemos a queda. Da queda, nós tivemos a salvação ou a restauração. Salvação. Né? Agora, para ter essa restauração, nós tivemos a primeira missão. Então, quando a gente fala de missões, nós pensamos nos missionários como o Fernando, o filho do Domingos mais da Vera. Ele está onde? Em Madagascar? Da ilha de Madagascar. Quando a gente pensa em missões, a mente da gente é voltada para esse tipo de missionário. Que não está totalmente errado, mas também está totalmente certo. Porque missões, a primeira missão, né, está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. E nós vimos isso semana passada, quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, missão ou missões, ele tem o seu início antes de todas as eras. Então, essa é a primeira missão. Então, ali, podemos perceber a organização da redenção do ser humano passo a passo de como a Trindade executou o seu plano de forma perfeita. Então, vimos na semana passada. A missão não começa no Jardim do Éden com Abraão ou Israel, mas na eternidade com a Trindade. Aí nós trabalhamos isso, esse conceito, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. E nós vimos que o Cordeiro de Deus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo.
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, preste atenção. Então, a primeira missão começa aqui. Ou seja, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou o planejamento foi feito antes da fundação do mundo e a execução desse planejamento foi feita na história. Então veja, porém manifestado, o que foi conhecido antes da fundação do mundo ou o que foi feito antes da fundação do mundo foi manifestado na história. Começou lá, deu continuidade aqui. Então missão é toda a obra de Deus e não somente um missionário que sai daqui e vai para lá. Missão é um conjunto da obra. Não tem missão separada, não tem missão que a pessoa diz, não, missão é para o camarada que vai para a África, vai para os índios. Não, não é só isso. Missão tem um monte de situações. Aí nós vimos isso semana passada, que a missão começa com Deus triuno. O que se desenrola na história da redenção em relação à missão foi estabelecido pela primeira vez na aliança da redenção entre as pessoas da Trindade. Seja bem-vindo, Bruno Ciola. Aí nós terminamos com esse slide aqui. Por isso, ao entrar no mundo, diz, ora, ao entrar no mundo, então, significa que a missão que começou antes da fundação do mundo, ela começa a ser executada quando existe, quando Jesus Cristo entra no mundo. É a missão que está dando sequência. Então, veja, nós poderíamos separar a missão assim. Olha que interessante, meus irmãos. Missão. Primeira etapa. Antes da fundação do mundo. Segunda etapa. Prometida em Gênesis 3:15. Terceira etapa. Chamada de Abraão. Eu vou entrar hoje nesse detalhe. Quarta etapa. Entrada do filho ao mundo. Quinta etapa. Morte e ressurreição de Cristo. Sexta etapa. Grande comissão. Sétima etapa. A fundação da igreja. Oitava etapa e última, a volta de Cristo. Então, veja, quando nós estamos falando de missão, nós estamos falando de um sistema extremamente organizado pelo Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Por que precisa de uma missão? Por causa da queda. Então, quer dizer, por causa da queda, e a queda era uma queda sabida, por causa da queda, todas essas etapas, elas são necessárias para que o que Deus, a Trindade, resolveu criar e caiu, fosse restaurado. É uma organização impressionante. Então, a Trindade, ao querer criar um ser que vai cair, e caiu, a Trindade, anteriormente se prevenindo com isso, a Trindade decide salvar o que vai ser caído ainda. Então, missão começa na eternidade. Não começa agora, depois
Tem gente que fala assim, não, porque missão começa na grande comissão. Não, não começa na grande comissão. A grande comissão é apenas mais uma das etapas da grande missão. Nós estamos falando de uma grande missão. E não uma missão seccionada, fraccionada, fraturada, que começou com a grande comissão. Aqui está o erro, meus irmãos. De não tratar missões como ela de fato deve ser tratada. Então, veja bem. Então, a missão na Bíblia encontra a sua razão de ser no fracasso do primeiro filho de Deus. Ah, não, isso aqui a gente não viu ainda não. Nós paramos ali, né? Ali, ó, segundo, a missão na Bíblia encontra a sua razão de ser no fracasso do primeiro filho de Deus, Adão, no pacto das obras para estabelecer a adoração mundial. Então, Deus criou o ser humano com o plano de que o ser humano fosse a expressão de Deus na terra. Homem e mulher, unidos, eles dariam expressão da glória de Deus no mundo. Então, a criação e a natureza e o cosmos vão olhar para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e vão ver a imagem do Criador neles. A ideia sempre foi essa. E toda a criação estaria em adoração ao que o criou. Só que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, veio a cair. Então, o que acontece? A Trindade não foi pega de surpresa. Quando esta criação original, criada à imagem e semelhança de Deus, caiu, a Trindade já tinha um plano de missão, de execução para a salvação desse ser. Adão foi feito para ganhar justiça, vida e justificação para a raça humana e nos levar a adorar a Deus. Em vez disso, ele trouxe pecado, morte, condenação sobre a raça humana e nos levou à queda, em vez de adoração ao nosso Criador. O fracasso de Adão no pacto das obras fornece o pano de fundo contra o qual Deus começa a sua missão na história. Então veja, a missão ela começa antes da história. Quando Deus cria, a história começa e a missão entra na história. E isso é muito impressionante. Para salvar um povo que o adorará corretamente. E aqui está, e eu quero, vocês estão careca de me ouvir falar isso, até memorizaram, sabe de tudo. Aqui está o versículo mais importante da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Presta atenção. Porém, o quê? Inimizade. Por que Deus falou que vai pôr inimizade? Vamos ler o texto todo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e entre a tua descendência e a descendência dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que inimizade é essa? Pavor. Pavor. Por quê? Deus fala para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que inimizade? Pavor. Por quê? Porque o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. O descendente da mulher. Exatamente. Porém, olha que interessante. Oi, Daiane, bem-vinda. Olha que interessante. As expectativas de Adão e Eva eram em quem? Sobre o descendente da mulher? Caim. Caim. Qual é o outro filho?
nasceu Caim, a Eva olha para Caim e ela dá glória a Deus. Por quê? Porque Eva, por mais, a gente tem que ler as coisas das entrelinhas, viu, Bruno? A Eva, ela era uma mulher carregada de culpa. Porque ela sabia que ela trouxe a desgraceira para o mundo. Ela sabia. Veio através dela. Porém, o que Deus faz? Se o pecado veio por causa dela, Deus a honra, fazendo com que a salvação venha através dela. Isso significa que a maternidade, ela se tornou sagrada, não somente porque é um ser humano que gera outro ser humano vida. Não é por isso que ela é tão sagrada. Mas a maternidade é sagrada porque a maternidade entrou no processo redentor. Porque a salvação só pode existir porque ela viria trazer o descendente Messias. Por isso que a gente observa que Deus disse, porém, inimizade, pavor. Satanás olha as mulheres grávidas e ele pensa, qual é que carrega o que vai me destruir? Ninguém, ele não sabe. Então ele mata todo mundo. Foi assim com o faraó do Egito. Ele sabia que uma das crianças lá, gente, que tal, a gente não lê com essa percepção, com esse pano de fundo. A partir do Gênesis 3,15, esse pavor, essa inimizade, ela se tornou milenar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou chegar lá. Deixa eu começar aqui, retomar aqui. Caim e Abel. Caim, os pais olham para Caim e falam assim, Caim é o prometido. Quando nasce outro filho, eles dão o nome de Abel. Abel, sabe o que significa Abel? Coisa fútil, desprezível, coisa sem sentido. Agora eu pergunto, por que eles colocaram o nome do segundo filho de Abel? Se esse segundo filho é desprezível, qual é a expectativa deles? Caim. Então Caim era quem para eles? Tudo. Só que quando eles crescem, eles observam que Caim mente, que Caim é maldoso, que Caim não é um filho obediente, e Abel é o contrário. O que eles fazem? Eles fazem uma troca. O Caim, ele cresce, sabe, com certeza, eu não tenho dúvida, com certeza, o Caim cresce com toda a regalia, porque os pais falam, Deus prometeu um descendente que vai consertar o que nós estragamos, e você, filho, é esse descendente. Só que ele prova que não era. Quem era? Aí os pais falam, não, é Abel, não é Caim. Por isso que quando Caim vai adorar a Deus e Abel vai adorar a Deus, vamos ver isso pelo pano de fundo. O que tem entre os dois? O que tem entre os dois irmãos? Por quê? Porque o meu irmão tomou o meu lugar. O Abel era o escolhido, era o preferido. O que eles vão fazer? Por que os dois decidiram fazer um culto? Os dois não decidiram, um decidiu. Eu até acredito que é Abel que falou, vou fazer um culto a Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus vai dizer que Abel era justo. O Abel fala, vou adorar a Deus. O que o Caim faz? Vou também. Eu não vou perder essa. Eles adoram a Deus. Deus aceita o sacrifício de quem? De Abel.
rejeita Caim. Vamos entrar na mente do Caim. O camarada é desprezado pelo pai e a mãe, porque agora ele não é mais o querido, ele não é mais o centro das atenções, é Abel. Abel roubou a atenção de meus pais, não sou mais o único, agora Abel roubou a atenção de Deus. Nada, não aceitou, nem ele nem a oferta. Deus desprezou. O que ele faz, Daiane? Ele quer dar um jeito para destruir. Satanás sabe que Abel é o cara que Deus vai trazer o descendente da mulher. Aí os rabinos vão dizer que Caim não sabia como fazer para tirar a vida de Abel, porque nunca ninguém tinha morrido. Então os rabinos vão dizer que Satanás falou para Caim assim: você quer matar seu irmão? Pegue uma pedra, esmague a cabeça dele. Bata na cabeça dele até ele não respirar mais. Eu entendo que Satanás está dizendo para Deus: antes que ele esmague a minha cabeça, eu vou esmagar a cabeça dele. Ele mata Abel. Caim sobra. A promessa morreu? Parece que a missão não vai dar sequência. Não deu. Por que veio depois de Abel? 7. A gente falou disso semana passada. Muito bem. Então aqui tem uma inimizade. Por que hoje, por exemplo, você observa na história, as mulheres sempre foram objetizadas, sofridas, maltratadas. Por quê? Porque essa é a fala. Eu digo que Satanás tem mais ódio da mulher do que do homem. Porque de verdade, quem o derrotou foi a mulher. Foi o gênero feminino. Então, ele usa essa ódio contra a mulher, fazendo todo o possível para que as mulheres sofram. Aí você tem aborto. Aí você tem a mulher que é um objeto, a mulher que não tem alma, a mulher que é comercializada. E tudo isso é uma questão espiritual. Então veja, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, ou o gênero, a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, ele te ferirá a cabeça. Agora veja, quando vem 7, depois vem Enos e tal, aí vem Jacó. Olha que coisa interessante, como Deus foi protegendo missões. Aí vem Jacó. Satanás sabia que Jacó era... vinha dele. A descendência vinha dos filhos de Jacó. Porque o Jacó se converteu, ele era um mentiroso, um pilantra, mas ele se converteu. Ele era a raiz da descendência. O que Satanás faz? Eu tenho que destruir tudo. Isso as pessoas não percebem. O que Satanás faz para destruir Jacó e a família toda de Jacó? O que manda para a terra onde ele morava? Quem você acha que mandou fome lá? Você acha que Deus ia mandar fome para onde Jacó morava? Não. Quem mandou fome? Satanás. Mas só que Deus, tal como na história de Jó, ok, deixa ele fazer a fome. O que Deus vai fazer antes? Satanás vai dar 7 anos de fome para eles, para dizimar todo mundo? Eu vou dar 7 anos de fartura. Claro. Quando veio a fome, a família de Jacó vai para onde? A saída da família de Jacó para o Egito, mais do que uma mudança, foi uma preservação. Preservação do quê? Da promessa. Vem um faraó, Satanás então está de olho na história. Ele tem que atrapalhar a missão. Satanás está de olho na história. Vem um faraó que não conhecia José ou outra dinastia,
oprime Israel e mata as crianças. Isso é coisa de Satanás. Deus preserva quem? Porque tem uma promessa. E tem uma missão. Então veja, é Deus conduzindo. Você observa que Deus não impede as ações de Satanás. Deus não impede. Tudo que Satanás tentou fazer, Deus permitiu. Mas o que Deus fez? Em todas as ações de Satanás, Deus deu sempre livramento. Deus deu o livramento. Então veja, aqui está o anúncio do plano de Deus. Uma promessa de derrota para Satanás. Uma mensagem de esperança para a humanidade caída. Dada a importância desta declaração fundamental de Deus, aqui estão 3 observações girando fora do contexto. Primeira observação, 2 reinos. Em sua forma mais básica, a história é um choque de 2 reinos. A divisão entre esses 2 reinos é explicitada. Existe sua descendência e então eu escrevi errado ali, né? Seu descendente e sua descendência. O reino das trevas e o reino da luz. Colossenses 1,13, João 18,36, 1 João 2,5. Por que tem esses 2 reinos? Porque o reino das trevas começou a imperar. Então Deus trouxe o reino da luz para combater o reino das trevas. Ou seja, o reino da luz presente no mundo é uma missão também. Olha que coisa impressionante, como que Deus, ele vai conduzindo a história secular, mas a história secular não está desvinculada da história da redenção. A história de missões está por detrás. Abel é ilustrativo. Ele ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, mostrando assim uma diferença no compromisso do coração com Deus. Satanás, sem dúvida, considerou esse homem piedoso como a semente da mulher, que ousaria esmagar a sua cabeça. Com a intenção de reprimir a ameaça, ele influenciou Caim a assassinar Abel. Está aí 1 João 2. Segundo, a inimizade. A natureza dessa hostilidade certamente traz consigo um componente emocional. Deus odeia o pecado e Satanás odeia a santidade. Que está presente nos 2 reinos. Aqui está o comentário. Aqui o componente emocional está intrinsecamente ligado à natureza ideológica da inimizade. A discordância não é sobre uma questão, mas sim um conflito de visões de mundo. Existe uma verdadeira antítese. E 3, vergonha. A serpente vai ser esmagada. E isso vai ser feito de uma forma que a rebaixe, até mesmo humilhe. Isto é visto na maldição que Deus pronuncia sobre a serpente. O texto diz: andarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A ideia de ser abatido ou humilhado está ligada ao conceito de ser levado a rastejar pelo solo e comer poeira. É uma frase projetada para os inimigos. Então, o que acontece? Quando nós estamos na autoridade do Cristo, Pessoal, a gente tem que entender que os poderes do Espírito Santo concedido àquele que serve a Deus não são poderes para vaidade e nem virtude nossa. Os poderes que Deus nos dá, os milagres que podemos operar em nome de Jesus Cristo, é porque nós estamos em missão. Nós não temos esses poderes porque eu não sei onde que os caras estão com a cabeça. Os dons que o Espírito Santo concede à igreja não é para vaidade, não é para provar quem é mais espiritual, quem é menos espiritual, quem deve ser respeitado na igreja. Não! Nós recebemos poder porque nós estamos em missão. Por que Moisés fez aqueles milagres todos? Porque ele estava em missão. E todos os outros homens e mulheres de Deus que
passaram pelas suas mãos grandes milagres, é porque todos estavam cumprindo uma missão pessoal. Milagre só pode ser operado no ambiente onde tem queda. Milagre só acontece no ambiente onde tem queda. Não existe milagre no céu. Por que não existe milagre no céu? Porque não tem queda lá. Não tem pecadores lá. Milagre é a intervenção de Deus no mundo caído. Milagre é a ação do reino da luz no reino das trevas. Por isso que nós temos milagre. E para o Marcos, o Calixto, eu, a Edna, operar milagres em nome de Jesus, eu só posso fazer isso porque eu estou em missão. Não é para vaidade. Não é para provar que uma igreja tem o Espírito Santo e outra não tem. Porque nós estamos em missão. Então, quem está em missão está investido na autoridade espiritual de Deus para cumprir a função que foi dada. O Moisés, ele estava em missão. Pode escolher qualquer um, homem ou mulher de Deus do passado, porque todos estavam em missão, estavam trabalhando para que haja o quê? Todos trabalhavam para o quê? Para a salvação, todo mundo. Pessoal, presta atenção, depois que os nossos pais caíram, toda a ação de Deus na nossa história é visando a salvação. E a salvação só pode ser exercida por causa da missão. Está claro para vocês ou não? Fala. O 7 e o 8º ali, fundação da igreja e a volta de Cristo, é esse processo, não tem mais uma está em missão. Sim, nós estamos em missão. A missão só vai acabar aqui, meus irmãos. Enquanto não chegar isso aqui, é missão. O mundo está em missão há 8.000 anos, 9.000 anos. Claro que nós estamos, dentro das Escrituras, na primeira parte das missões oficiais, que é o Antigo Testamento. Olha o que Lutero disse. Sofrer uma derrota é algo desagradável, mas não há dor maior para quem tem espírito altivo do que sofrer o aguilhão da derrota, sendo feito de bobo. Como Martim Lutero uma vez disse, a melhor maneira de expulsar o diabo, se ele não ceder aos textos das Escrituras, é zombar e zombar dele, pois ele não pode suportar o desprezo. Veja, qual é a pior coisa para um orgulhoso? Sofrer uma derrota. Ele fica literalmente, ele fica literalmente possuído de ódio. Satanás, ele é altivo. Então, como ele está andando rastejando, presta atenção. Aquela fala de Deus, rastejarás, não foi só para o animal serpente, foi para ele também. Satanás está rastejando faz 9.000 anos. Ele está rastejando tem 9.000 anos de humilhação. Mais ou menos, na nossa história. Ele está rastejando, ele está humilhado, pessoal. E ele está com muito ódio, porque ele está em situação de humilhação. E para completar o ódio dele, Deus dá poder a seres caídos, para continuar a ele em humilhação. Isso é missão. Né? A semente da mulher. A promessa de Deus em Gênesis 3,15 é o pacto da graça em forma embrionária, que cresce organicamente à medida que a história da redenção se desenrola. A missão começa em um jardim com um filho desobediente e desonrado sob julgamento, ouvindo as boas novas de um filho vindouro e conquistador. Olha que interessante, você tem ali 2 filhos de Deus. Você tem um filho de Deus desobediente, que trouxe desgraça pela desobediência. Mas também um outro filho de Deus é anunciado, que vai trazer obediência e vida. Olha que coisa impressionante. Há 2 filhos ali.
no Éden. É essa promessa embrionária no pacto da graça que serve como ímpeto para a missão na Bíblia. Agora, olha aqui, isso aqui é importante. Terceiro, a missão na Bíblia indica que a criança prometida tem que ter um lugar para nascer na história. Aqui eu quero bater muito nessa tecla. Mas muito mesmo. Para que vocês saiam daqui, não sei hoje, mas se não der hoje, semana que vem também. Saiam daqui, calma, saiam daqui entendendo bem isso. Veja, preste atenção. A missão de Deus no Antigo Testamento começa a tomar contornos, ela vai numa crescente. Veja. Então, se Deus falou que o descendente da mulher vai vir, o descendente da mulher que virá, o descendente Messias, precisa do quê? De uma nação. Precisa de uma nação. Não é isso aí mesmo, Vera? Ele tem que nascer na história, porque ele vai redimir o ser humano. Para redimir o ser humano, tem que ser um ser humano. Não pode ser um anjo. Nem Deus. Deus não pode salvar o homem como Deus. Porque se ele salvar o homem como Deus, ele está sendo injusto contra ele mesmo. Deus só tem uma maneira de salvar o homem. É ele se tornando homem. Porque Satanás podia falar assim, não, mas se você vai salvar os homens por esse trono aqui, então você também tem que salvar a mim. Vocês estão entendendo? Então Deus, como essência, não pode salvar o homem, porque foi o homem que caiu. Deus só pode salvar o homem sendo homem. Para ser homem, tem que passar por um nascimento, o processo do nascimento. Para nascer, ele tem que ser reconhecido na história, ele tem que ter CPF. Ok, agora começa. Agora que fica interessante, Ciola, agora que fica interessante. Exatamente. Exatamente, presta atenção, olha que coisa interessante. Domingos. Deus olha para o mundo. Não tem nenhuma nação digna para receber o Filho de Deus encarnado. Não tem, não existe. Eu gosto muito de perguntar, Sérgio, nenhum de nós aqui, deixa eu perguntar para a Nayane, para a Otília, para a Raquel, para a Soraya, qual de vocês imaginaria que o Filho de Deus seria egípcio? Entra na nossa mente, o Filho de Deus encarnado sendo... Você disse tudo. Sendo chinês, essa foi boa. Como que um Filho de Deus vai nascer na história de uma nação idólatra, assassina, pagã, maldita, maligna? Não pode. Então, a nação, para receber o Filho de Deus que vai encarnar, não pode ser nenhuma das que existia. Por isso que ele mandou Abraão sair do meio. Exato. Lá. Exatamente. Você está fazendo a leitura perfeita, Calixto. Então, Deus não vai fazer com que o Messias nasça numa daquelas nações. Todos são pagãos, todos são idólatras, todos são assassinas. Então, ele vai criar uma. Qual é o problema de Deus colocar uma nação no mapa mundi? Nenhuma. Aí o Calixto, você falou bem, aí Deus faz o quê? Chama Abraão. Aqui a missão começa a tomar forma. Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12. Né? Não, o Abraão, você falou bem. Ele, veja, a ideia de culto a Deus não era comum. Não era comum. Culto a Deus. O pai de Abraão
era o sacerdote da deusa Cibele, lá na Babilônia. Só que Abraão, mesmo sendo um sujeito que estava numa nação absolutamente idólatra, o coração dele nunca se dobrou por aqueles deuses. Ele sempre temia o Deus dos pais dele, que, na verdade, ele nunca se relacionou com Deus. Olha que interessante. Abraão nunca se relacionou com Deus. Mas sempre temia Deus. Ele era um trineto de Noé. Então, quer dizer, Deus olha para o mundo e fala, tem um homem que é justo, que mora numa nação idólatra, assassina, que eram os caldeus, os babilônicos, mas o coração dele teme a mim. Então Deus chama Abraão para começar uma... agora a missão começa a ficar interessante. De outra amplitude. Não, como Cristo nos chamou, né? Deus chama Abraão. Eu acredito que é semelhante. Mas, Bruno, veja, Deus está chamando Abraão para começar uma nação. Mas aí nós vamos entrar na missão de outra maneira. Que a missão é a mesma coisa. O chamado de Cristo à igreja é a missão continuada e ampliada. Mas diga assim, Abraão também, né? Não conhecia Deus, andava em queda e Deus o chama. E todos nós estávamos na mesma situação que ele. Estávamos em queda, distante de Deus, e Cristo nos convida. Só que o Abraão, foi bom você falar nisso, Abraão, para nós, ele é o marco zero. Porque, olha só, a criança prometida tem que ter um lugar para nascer na história, uma missão centrípeta. A universalidade da missão foi explicitamente mencionada pela primeira vez em relação a Abraão. A grande comissão, olha lá, vamos pegar lá, Jesus conclamou a grande comissão, Deus conclamou a Abraão uma grande comissão de uma nação política. Olha lá, a grande comissão do Antigo Testamento declara: todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti. Quando você lê Gênesis 12, isso é tão conhecido, não é? Isso é tão conhecido. Como é que começa lá? Como é que começa Gênesis 12, 1? Quem vai ler para nós? Gênesis 12, 1. Vamos lá, Gênesis 12, 1. Quem vai ler para nós? Sim, Baidemir. Conhecia Deus? Na época, os contemporâneos de Abraão, daquela geração, o texto não diz, mas se Deus escolheu Abraão, ele era o melhor do que tinha. Ele era o melhor que tinha. Era o que confiava, senão Deus não chamaria. Exatamente. Sim. Quem disse que Deus usa o estereotipo? Pois é. Viu? Tem esperança para nós, viu, Zé? Tem esperança para nós. Esse cara já estava com 75 anos. Bem falado. Já estava preparando a aposentadoria dele, né? O que diz lá? Ora, o Senhor havia dito a Abraão, né? Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Pode continuar. E eu farei de você uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei ao que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente. Então veja, o chamado de Abraão tão somente era para criar uma nação para receber o Filho de Deus que viria. Então veja, ele deve ser uma luz para o mundo inteiro. A bênção de Deus continha a frase-chave imperativa na posição central. Eu te abençoarei. Seja uma bênção.
e todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti. Por quê? Por que todos os povos da terra serão abençoados por meio dele? Por causa que ele vai começar uma nação que vai receber o Messias que vai morrer, vai ressuscitar, e sua morte será a salvação dos pecadores. E todos os outros pecadores dos outros lugares do mundo serão abençoados em Abraão. Por quê? Porque ele começa. Esse teólogo alemão, Eckhard Schnabel, diz assim: a bênção para as nações é uma promessa, não um mandamento. Abraão não recebe a designação de levar a bênção de Jeová às nações. Em vez disso, as nações recebem a promessa da bênção divina. Ou seja, isso aqui é importante. E eu quero deixar bem claro para vocês. Às vezes a gente fala bem assim, que Deus escolheu Israel entre as nações. Não, Deus não escolheu Israel, porque não havia Israel para ser escolhida. Deus cria. Você só pode escolher quando tem, Vera, outras opções. Deus não escolheu nenhuma nação, mas Deus criou. Mas aí você vai dizer, não, pastor, mas o texto diz lá em Êxodo que Deus escolheu, o texto vai dizer que Moisés disse que Deus escolheu Israel. Essa é a fala de Moisés, não é a fala de Deus. Você não vê nenhum texto dizendo que eu escolhi. Deus chama Abraão, começa uma nação. Apesar de tudo, Deus manteve. Não escolheu. Ele criou, manteve, sustentou. E nesse sentido, e é interessante porque, nesse sentido, Israel, ele é uma nação que Deus criou em relação às que já existem, relativamente jovem. Então, qual é a missão de Israel no Antigo Testamento? Só tem uma missão. E a missão começa lá. Receber o Messias. Era essa a missão de Israel. As pessoas falam assim, não, porque Israel tinha que ser bênção, a Bíblia não fala, no Antigo Testamento, que Israel tinha que pregar para as outras nações. Não existe esse princípio lá no Antigo Testamento. A missão e a ordem dada foi: ide para uma nação, ide para uma terra que te mostrarei, e lá fique. Lá fique. Então, a missão, o pacto que Deus faz com Abraão, não é para Abraão ser um missionário no sentido de que ele vai sair pelas terras anunciando Jeová. Não! Ele vai começar uma nação com Abraão, porque Abraão é um tronco justo, Abraão é um tronco santo. O Messias tem que nascer em uma nação justa, e Abraão vai ser o primeiro sujeito. Então veja, para o Messias nascer na história, ele precisava de uma nação. Para ele ter uma nação, ele precisava de ter um sujeito histórico para ser quem ele foi. O alicerce civil, político, histórico. Porque o Cristo, se ele não é histórico, ele não existe. Existe história dos anjos? Eles existem, não existem? Mas eles não têm história, eles não estão na história, eles não têm registro de nascimento. Então, o Filho de Deus para nascer tem que ter CPF, tem que ter um registro, ele tem que ter um pai, ele tem que ter uma mãe, ele tem que ser reconhecido na história para ter validade de um ser humano que veio salvar humanos. Então, o Messias ele tem que ser humano. Então, qual é a missão de Deus lá no Antigo Testamento para Abraão? É ser uma nação. Qual era a missão de Israel no Antigo Testamento? É se fortalecer como uma nação e esperar o Messias que vai chegar. Essa era a missão de Israel no Antigo Testamento. A missão de Israel não era para eles saírem pregando o evangelho para... Não. A missão deles era para eles se fortalecerem e aumentar. Quer ver? Tem um texto muito interessante em Deuteronômio, que alguns pregadores usam isso aí, nada contra, mas não funciona. Eu espero que ninguém aqui me xingue. Deuteronômio 28. Vamos ler Deuteronômio 28, Larissa? Ô, Larissa? Eu quero ler esse texto com vocês de maneira racional.
Verso 1, vai lendo aí, Larissa. Pega a Bíblia. Abra a Bíblia, Deuteronômio 28. Gente, presta atenção. Deuteronômio 28, a partir do verso 1, leia até uma altura que eu vou pedir para você parar. Exato. Vamos ler lá. Deuteronômio 28. O verso 1. Presta atenção, que coisa interessante. Só um instantinho, veja. Deus está estabelecendo um estatuto com quem? Com Israel. Com Israel físico. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, que hoje te ordeno, você será exaltado sobre todas as... Então, ele não está falando para uma pessoa. Ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para uma nação. Continua, Larissa. É o 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus como nação. Veja, o pano de fundo aqui não é pessoal, Daiane. É uma nação. Continua. Uma nação está dividida entre cidade e campo. Toda nação tem cidade e campo. Para que serve o campo? Para produzir alimentos, que aí a ideologia comunista quer destruir, não é? E a cidade? Para ter progresso, desenvolver tecnologia. Tudo. Continua, Larissa. Veja bem, bendito será o teu ventre. Uma nação para se fortalecer precisa do que, Otília? Pessoas. Nações só se fazem com quem, Vera? Pessoas. O que mais? Nesse mesmo versículo que ela leu. Olha lá, você vai ter o quê? O fruto da tua terra. O que é o fruto da terra? Agricultura. Alimento, agricultura. Fruto dos teus animais. Vacas e ovelhas. O que é isso? Pecuária e ovinicultura. Provimento. Sabe do que Deus está falando aqui, Nayane? PIB. Deus está falando do PIB. Veja que interessante, não é de hoje que o maior PIB das nações é a agropecuária. Está aqui. Ó. Quando Deus fala, vou dar... Oi? Exatamente. Veja, Deus disse, eu vou te abençoar com três itens importantes para toda a nação. Povo, comida e prosperidade. O PIB, Produto Interno Bruto. Economia. O que a nação precisa para se fortalecer? Isso é de Deus. Toda ideologia que visa destruir povo, agricultura, economia, prosperidade, só tem um pai. Satanás. Satanás. Continua, Larissa. Olha que coisa interessante os versículos mais. Sabe qual a única oportunidade que essa bendição tem? Bendito ao entrar e bendito ao sair? Israel só usava essa frase em tempos de guerra. É Deus dizendo, você vai entrar numa guerra e vai sair dela. E isso até hoje. Até hoje, meu. Mesmo que ele tenha, o judeu não acredita no Messias, não. Ele tem a promessa com o povo. Rapaz, veja bem, você falou bem, Baitemi. Presta atenção aqui, Domingos. Os caras
Vê se isso é lógico. Os caras são chamados para se formar uma nação. Deus opera milagres e milagres e milagres para que essa nação se sustente. O Messias, eles sofrem pra caramba. O Messias vem. Eles rejeitam o próprio produto que vai salvar quem não é deles. É lógico, um trem desse. Rejeita o próprio produto que salva quem não é deles. Nós. Então a Larissa leu, obrigado Larissa. Aí você vai ver que tem pregadores que querem usar esse texto para dizer que Deus abençoa a Vera. Não se aplica, é anacrônico. É a mesma coisa que no século XXI a gente querer usar roupas do século XVIII. É anacrônico. Eu acho que tem texto lá de Apocalipse, né? Em vez de tua porta e bate, eu já vi muita gente usando aquele versículo para evangelizar e que Deus vai bater a porta do coração. Não tem nada a ver. Não, ele está falando da igreja, porque ele foi expulso da igreja. O contexto é pior ainda. Então veja, a gente usar esse texto, e eu cansei de ver isso, hein? Usar esse texto de Deuteronômio 28 para dizer que Deus tem uma bênção para a Leia. Não, exato, não, Deus está falando com uma nação. E aí ele vai dizer, se atentamente ouvires a minha voz, comereis o melhor dessa terra que Deus tinha escolhido para Abraão ficar. Não é para toda a terra. Porque, sinceridade, olhando toda a terra, o Brasil é bem melhor que Israel. O Bolsonaro cansa de falar isso, né? Olha o que eles não têm. Como é que é? Olha o que eles não têm, olha o que a gente tem. Comparadamente, o Brasil é infinitamente, olha os rios. Por exemplo, o maior rio para eles era o Jordão. Olha o que eles não têm e o que são, e olha o Que nós e não somos, exato, bem lembrado. O melhor rio que eles têm é o Jordão, mas se você colocar do lado do Amazonas, é um corguinho. Então, quando Deus diz, vocês vão comer o melhor mas daquela terra, não é de todo o planeta. Gente, eu estou fazendo uma hermenêutica honesta. Honesta com vocês. Sim. O grande problema hoje dessa nova geração, desculpa a expressão da palavra, mas é a preguiça de se estudar. Porque a maioria dos cristãos só lê o texto. É o que o Ramiro falou. O Ramiro, você acabou de falar hoje de manhã, nós estávamos batendo papo, e ele falou isso. Versículos isolados, tá? E quer encaixar. Na minha igreja mesmo, eu fiz uma pergunta, eu falei, quem que já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? 2, 3 pessoas levantaram. Entendeu? E crente que está há 30, 40 anos na igreja, já leu a Bíblia toda, nenhuma vez. Exato. Então, veja, você falou bem, é a falta de fazer um estudo, porque, na verdade, vocês sabiam que existe uma... Eu já falei disso aqui, acho que uns 2 anos atrás. Existe na mitologia grega, teve um personagem chamado Procusto. Lembra que eu falei do Procusto aqui? Quem lembra? Lembrou que eu falei do Procusto? Vou falar aqui para quem não sabe. Procusto era um sujeito, Domingos, que tinha um castelo na beira de uma estrada. E ele era muito hospitaleiro. Muito. Foi esse ano? Ele era muito hospitaleiro. E aí o viajante, cansado, podia dormir e passar a noite no castelo dele. Aí o viajante chegava lá, e ele preparava um banquete com a melhor comida, a melhor bebida, com fartura. E aí o camarada ia dormir lá no castelo dele. Aí tinha uma cama de ferro lá. E a cama de ferro dele só tinha um tamanho. Se o camarada não coubesse na cama dele, se ele fosse curtinho, pequenininho, e o Procusto amarrava a corda nos pés do cara e esticava ao tamanho da cama. E se ele fosse grande demais, o Procusto cortava as pernas dele para caber dentro da cama. Muitas hospitaleiras. Né? Sabe, era um lugar bom para minha sogra passar a noite, sabe? Aí...
A Jane não está aqui, minha sogra. Aproveitar. Aproveitar. Lucas, edita. Ainda existe esse lugar? Ainda existe. Vou comprar uma passagem para ela visitar a Grécia. Aí, é isso que o Calixto falou. Tem muitos pregadores hoje que fazem isso, como a cama de Procusto. Ele pega um versículo bíblico, tem que caber na ideia do cara. Não tem jeito, tem que caber. Estica ou corta, exatamente. Então veja, a missão de Deus, e é por isso que até hoje, e preste atenção, Israel, do ponto de vista cristão, é um país que despreza Cristo. Se você olhar do ponto de vista humano, você poderia falar bem assim, bom, já que eles estão desprezando Cristo, que Deus os destrua, que Deus os abandone. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque mesmo, e olha, viu pessoal, eu como cristão, quando eu vejo aqueles debates dos rabinos contra os teólogos cristãos, que vocês já devem ter assistido, dá uma raiva de escutar os caras desprezando Cristo, despreza Cristo, blasfema Cristo, mas querendo ou não querendo, nós temos um espírito de gratidão, porque querendo ou não querendo, eles cumpriram a promessa. E Deus, porque bem ou mal, mas eles cumpriram a promessa, Deus tem sido fiel com eles até hoje, porque nenhuma nação consegue destruí-los. Agora eu pergunto, todo esse ódio que os palestinos, que os grupos terroristas, que os iranianos, que a turma ali, que tem ódio de Israel, eu pergunto para vocês, esse ódio é simplesmente um ódio racial? Não. Qual é? É um ódio espiritual. Por que Satanás tem ódio de Israel? Porque ele não conseguiu destruir Israel em 4.000 anos. Cristo veio. Ele não destruiu. E todos os países ali em volta de Israel, pelo Oriente Médio, todos eles são inimigos de Israel. Então, é isso, Calixto. Porém, essa inimizade é espiritual. Agora, o Satanás odeia a Israel porque eles conseguiram fazer isso, a missão deles foram bem feita, e eles têm ódio de nós porque nós estamos fazendo a outra parte da missão. Não, claro, né, meu? Agora, falar da ajudinha de Deus. Aí você olha assim, Otília, e eu vejo isso, vários comentários, Vera. Não, mas Deus, parece que Deus do Antigo Testamento era cruel, porque Deus lá tem lei de execução penal, porque lá tem lei pena de morte. Numa nação que vai receber o Messias, não pode ter assassino. Matou, morre. Na nação que vai receber o Messias, não pode ter adúlteros. Se quem cometer adultério, morre. Numa nação que vai receber o Messias, não pode ter filhos rebeldes. Se tiver filho rebelde, morre. Por quê? Deus é cruel? Não. Ele está protegendo a promessa. Vai cumprir. Por isso que você olha, parece que Deus... Não, Deus está cercando. Quando Israel começa a flertar com a idolatria e de fato pratica a própria idolatria, era como se Deus quisesse dizer, se eu quisesse usar uma nação idólatra, eu usava as que já existiam, eu não ia começar uma nova. Então morre quem foi idólatra. E o Elias levou isso a sério, não é? Acabou com a religião de Baal, matando os 450 pastores deles. Então veja, no Antigo Testamento, essa missão de Israel era uma missão especial. Eles têm que receber, o Messias tem que nascer. Essa foi a missão principal e única de Israel. Gente, já está acabando a primeira parte. Deixa eu terminar aqui. Depois de Gênesis 1 a 11, o enredo da Bíblia se restringe a uma família e, em seguida, a uma nação através do qual esse filho prometido viria. Deus promete a Abraão que, por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. A missão no Antigo Testamento ocorre dentro do contexto dessa promessa do Pacto da Graça. Em outras palavras, Leia, no Antigo Testamento, mesmo que parece que não parece, existe uma coisa, um conceito que a gente vive hoje. O que é? Você falou, Bruno.
Ah, mas Israel só conseguiu por causa da ajudinha de Deus. É verdade. Que ajudinha é essa? Presta atenção. Quando o povo de Israel se levou para a idolatria, Deus mandou Nabucodonosor ir lá invadir Jerusalém. Ficou só ruínas. Por que não foi tudo dizimado? Por que o profeta Jeremias olha toda aquela ruína, aquela destruição e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Graça. Porque das ruínas Deus reconstrói. Das ruínas Deus faz tudo de novo. Deus não permitiu que a nação fosse consumida pelo pecado. Deus agiu para proteger a promessa e para proteger a missão de Abraão. Né? Esse aqui eu já falei. A maioria dos crentes evangélicos conhece a grande missão, ide por todo mundo. Muitos não sabem que a mesma ideia aparece repetidamente no Antigo Testamento. A grande missão não é o único versículo da palavra de Deus que chama o povo de Deus a participar dos esforços de missões mundiais. O Antigo Testamento está transbordando de conexões entre a grande comissão. Alguém pode ler esse versículo na Bíblia que está no slide? Quem vai ler? Quem pode ler? Vamos lá, quem vai ler? Pode ler lá na tela. Isso, na tela. Lê na tela, Bruno. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Pausa. Tu és meu servo, és Israel. Quem que é? Nação. Por quem hei de ser glorificado. Como é que Deus foi glorificado por Israel? Olha nós aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos glorificando Deus por meio de quem? Israel. Olha a missão deles lá. Olha que impressionante. Continua, Bruno. Mas agora diz o Senhor, quem me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para me reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Quem é? As pessoas vão pegar esse texto, Calixto, e vão aplicar para uma pessoa, mas não está falando de uma pessoa comum, está falando de quem? Não, sim, eu sei. Olha aqui, presta atenção. Soraya. Mas agora diz o Senhor que me desde para ser, para que torne a trazer e para porque eu sou. Quem é que está falando isso? Jesus. Ele está falando, é Jesus quem está falando pela boca do profeta Isaías. Porque nenhum homem é glorificado. Só um homem é glorificado. O Filho de Deus. Olha que impressionante. Olha que esse detalhe é muito impressionante. Ele está falando que Israel tem uma missão. Qual é a missão de Israel? É ser... Veja, agora diz o Senhor que me formou desde o... Mas ele não está dizendo da mãe. Ele não está dizendo da mãe. Que ventre é? Qual é o ventre? Israel. Entendeu ali, Domingo? Está ficando claro para vocês isso aqui? Então, olha. Mas agora diz o Senhor que me formou. Desde o ventre. Não da mãe, mas a nação. Para ser, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque sou perante o Senhor e o meu Deus. Continua, Bruno. Sim, dizer, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim
Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Que texto fabuloso. Desprezado das nações, né? É o Cristo. É o Cristo que ele está falando. É o Cristo que está falando de Cristo. E o que é isso aqui, Sérgio? É um diálogo entre duas pessoas. Quem? O Pai e o Filho. Que impressionante. Então, qual é a missão de Israel no Antigo Testamento? É se tornar uma nação. É a missão da igreja do Antigo Testamento. Vamos tomar um cafezinho? Giovanni não está aqui, mas deixou o secretário. Vamos lá tomar um café. Alguém tem uma pergunta a fazer? Fica à vontade. Israel, a nação missionária. Vamos trabalhar isso aí um pouco mais. Vamos lá tomar um café?